Olá, eu sou a Ana Sharmak do Pausa por um Café e hoje eu tô aqui pra gente continuar o nosso projeto Lendo Dante. Esse é o terceiro vídeo lendo os contos da Divina Comédia e discutindo um pouquinho sobre eles. Essa semana quase que eu atraso o vídeo, ai meu Deus, não. Mas eu consegui, então não repare no meu cabelo desarrumado, nem na falta de maquiagem, nem no quarto bagunçado, porque sei lá, é super cedo, tô gravando esse vídeo pra gente editar hoje e soltar o mais rápido possível, então releve, tá? A parte boa é que esse vídeo é mais curto, porque a gente não vai encontrar muita gente no inferno. E o mais legal é que a gente vai poder discutir um pouquinho mais sobre o que está acontecendo aqui. Então a gente começou a leitura dessa parte do projeto lá no canto 8 da Divina Comédia, a gente foi até o canto 13, né? Então são ali mais 6 cantinhos pra gente trabalhar. Uma coisa interessante desses cantos que a gente vai ver é que cada vez a gente tá mais próximo do fim do inferno. E com esse fim do inferno a gente começa a encontrar criaturas diferentes, a gente consegue cada vez mais descer mesmo o inferno. Até vai ter uma parte ali que eles vão descer voando, vocês já devem ter lido, mas enfim, é muito interessante. Então cada vez mais a gente tá mais fundo, cada vez os pecados são mais graves. E é interessante porque cada vez o Dante vai vendo menos pessoas que ele conhece. Por quê? Os pecados vão ficando mais graves. É também mais difícil encontrar pessoas com pecados tão graves, né? Eu espero que seja. Mas é interessante a gente analisar isso. Quanto mais fundo a gente chega no inferno, menos pessoas a gente vai encontrando, menos detalhes, menos pessoas de conhecimento até do Dante, mais conhecimento mitológico, essas coisas. É bem interessante isso pra gente parar e pensar um pouquinho, né? O que será que o Dante tá querendo dizer com isso? Ou será que ele não foi tão corajoso pra colocar algumas pessoas no inferno? Enfim. E a gente começa lá o canto 8 com o Nesso, né? Que é um centauro da mitologia. E é uma coisa engraçada, esse centauro da mitologia, né? O Nesso, ele tem uma estátua em Firenze. Ele tem uma estátua na Praça da Signorina que tem ele e um outro personagem da mitologia. Então é interessante. Bem interessante você dar uma olhada nessa estátua, você vê ele lá, então, tipo, Firenze, Nesso, Divina Comédia, interligadinho, né? É importante lembrar que nesse pedaço do inferno, a gente tá no segundo giro do sétimo círculo. Então a gente já tá bem mais no fundo, né? Agora faltam, tipo, a gente tá no sétimo, faltam 2 círculos pra gente terminar, né? Falta o 8º círculo e o 9º círculo. Mas assim, Ana, a gente tá bem no começo do livro ainda e a gente já tá no 7º círculo. A gente tem que lembrar que tem toda aquela questão das valas. Então, o 8º círculo é muito grande. Então, vai ver bastante coisa por ali. Então, é por isso que a gente já tá aqui no começo e já tá no 7º círculo do inferno. Esse círculo, pra mim, é o mais forte. Por quê? Porque a gente tá no círculo dos violentos contra si. E nesse círculo estão os suicidas. Eu sempre fico muito, sabe, me dá um negócio meio ruim, assim. Falar sobre suicídio é uma coisa muito forte pra mim. Então, quando você lê isso na Divina Comédia, é muito, muito forte. Não sei se vocês já viram aquele filme, se chama Amor Além da Vida, tem na Netflix. Esse filme foi baseado num livro do Richard Matheson, que também é conhecido por vários livros de terror. É um grande escritor. E esse livro, ele vai falar justamente sobre uma suicida que vai pro inferno e o marido vai resgatá-la. Ele é muito inspirado na Divina Comédia. Ele é muito... o visual dele é muito inspirado na Divina Comédia. Então é bacana porque ele vai falar também de suicídio. Ele vai falar sobre pena de suicídio. E aqui logo na segunda página desse canto a gente já encontra. E tem ali Virgílio falando: se acaso arrancares algum galinho dessas plantas, mudarás o que agora imaginastes. E aí Dante tira um galho e o galho pergunta, né? Por que me quebrantas? O que faz que me atormentes? Não tem penas do espírito primeiro? Tipo, por que você tá me machucando? Você não tá vendo que sou uma pessoa, não sou uma árvore? Eu tô aqui. É muito, muito, muito forte isso. E daí ele fala ali: se me houvesse pedido adivinhar, disse o meu sábio, o espírito ofendido por meu verso, o que após veio observar. Essa página é meio estranha de ler assim, na poesia, ela parece que não é muito clara, mas esse por meu verso é porque Virgílio narra na Eneida um personagem que
o Polidoro, que também foi transformado em árvore. Então, a gente pegou dali, entendeu? Então tem muito dessas partes da Eneida que vão ser citadas durante a Divina Comédia. Por quê? Porque a gente conhece, leu a Eneida, ele tá com Virgílio, ele tem que ambientalizar. E é muito engraçado, porque mesmo que sim, ele não deixa claro ali, mas com a ajuda das notas e com a ajuda de pessoas que já estudaram, a gente consegue entender que aquilo dali é por causa do verso da Eneida. Ele vai citar Frederico II, que foi um imperador. Ele vai citar Lano, que também foi um personagem verídico, né? Ele existiu, que foi Escolano Macone, que ele, após dilapidar toda a sua fortuna, ele procurou a morte na Batalha de Topo, que aconteceu em 1287. Só que ele não encontrou na batalha, mas quando tentou fugir. Então, várias pessoas que às vezes não tiraram a própria vida, mas foram atrás da morte, que é uma forma de suicídio também. Então é interessante você analisar os conceitos do Dante. Eu acho que o mais legal da Divina Comédia é você realmente analisar o que Dante pensava, sabe? Como que era o que ele acreditava da vida, sabe? Em relação ao suicídio, em relação a pessoas que roubavam, que eram tiranas, enfim. Aqui na Divina Comédia a gente consegue ter toda essa base da opinião dele realmente, sabe? Por isso que é interessante. Uma parte ali que eu até fiz uma carinha triste no meu livro, notando enquanto eu tava lendo, porque assim, tem uma parte ali no verso 130, que é: meu guia então tomou-me pela mão e levou-me ao arbusto que chorava pelas fraturas sangrentas em vão. Cara, é forte isso, sabe? É um negócio que mexe com a gente, dá uma dorzinha no coração, sabe? E daí ele vai citar Giacomo de Santo André e outro famoso, perdulário, mesquinho e invejoso. E aí a gente chega ao 9º canto da Divina Comédia. Aqui no 9º canto a gente vai pro 3º giro do 7º círculo, né? Lembra dos conceitos dos círculos? Aqui é bem importante você ter aquela imagem pra ir se situando aonde tá, o que tá acontecendo e tudo mais. Nessa parte do inferno a gente tem os blasfemos, e é interessante aqui porque a gente vai ter os usuários sentados, sodomitas obrigados a um contínuo caminhar. A gente vai ver por aqui Capânio, que era um rei. A gente vai poder visualizar ainda mais essa descrição do inferno. Eu acho que quanto mais longe a gente vai ficando, mais dentro do inferno a gente vai entrando, a gente consegue visualizar ainda mais do inferno, por causa que as descrições do Dante vão ficando mais aprimoradas, elas vão ficando mais detalhadas. Toda essa descrição de fogo, de inferno, de chama, essa descrição de lugar onde ele tá, sabe? De qual que é a pena das pessoas. Quanto mais a gente vai andando, mais essa descrição vai ficando próxima do que a gente tem conhecimento hoje, mais a gente vai vendo realmente o inferno. E até dá pra você entender por que figuras que desenharam, tipo Doré, William Blake, todos esses artistas conseguiram fazer algo tão lindo do inferno, sabe? Porque realmente é algo fácil de se ver, porque Dante fez algo muito bonito de se imaginar. A descrição do inferno do Dante é muito bonita. E é nessa parte a gente vai encontrar ali no canto 9 Catão. E assim, nessa parte principalmente, a edição da 34 tem umas notas muito boas. Eu não sei as outras edições, porque eu não tenho elas aqui pra consultar. Mas a edição mesmo da 34 tem umas notas muito boas, porque ela explica, por exemplo, o Catão, ela vai citar quem é. Ela vai citar realmente, tipo, todas as pessoas que eles encontram. E se por acaso cita alguma pessoa que não tá ali, que eles não sabem quem são, a nota também avisa isso. É legal porque a gente vai ver aqui nesse canto mais figuras mitológicas, a gente vai falar sobre figuras históricas, a gente vai citar Virgílio, vai ter muita informação interessante pra quem gosta de ir atrás mesmo daquelas pessoas. Se você é aquele um que gosta de ler e ir atrás de quem foi aquela pessoa, que é bacana, porque você vai aprender um pouquinho mais sobre os Ciclopes, o vulcão de Etna. Você vai falar um pouquinho ali sobre propriamente Flagetone, que significa fervente. Então você vai ver que tem um significado pro rio lá, o Flagetone, se chama Flagetone, significa fervente. O Flagetone foi onde eles passaram e era o Vale da Ira lá, lembra? Onde estavam as pessoas da ira. O que acontecia? A água, o sangue não estava fervendo, borbulhando, então tudo tem um sentidozinho. É interessante saber isso, é interessante ir atrás disso. Obrigada pelo barulho, fico muito grata. E daí, no canto 10 da Divina Comédia... Eu tô falando o nome dos cantos tudo errado, né, gente? Vocês nem me corrigir. É o canto 15 já da Divina Comédia que a gente tá.
Acho que começou no canto 13, eu tô falando 9. Eu sou muito péssima, gente, pelo amor de Deus. Canto 15. No canto 15 da Divina Comédia, a gente ainda continua no sétimo círculo, né? A gente tá no terceiro giro do sétimo círculo. E Dante e Virgílio encontram uma pessoa muito importante pra Dante, que é Brunetto, na verdade, Brunetto Latini. Brunetto Latini, ele nasceu lá mais ou menos por 1220 e foi morrer em 1295, mais ali um pouquinho antes de Dante ser exilado. Ele morou ali em Florença e era escritor, poeta e político, também igual Dante. O legal de Brunetto é que ele foi um notório escritor, político e chanceler da República de Florença e autor importante dentro da língua vulgar italiana. Então você vê que quem era Brunetto Latini? Alguém praticamente igual a Dante, só que talvez não tão ousado dentro da política, né? Não tão cheio de vontade e vamos enfrentar o Papa e ser exilado. Mas Brunetto, ele foi instrutor de Dante, digamos assim. Ele foi também o mestre do Dante. E você nota um carinho muito grande e talvez uma afeição do Dante muito grande por ele, porque durante todo o círculo ele vai chamar Dante de filho. Isso não é só da tradução. No original ele também chama de filho. Tipo, não é uma adaptação, algo assim, não chama meu querido, e daí colocaram filho. Não, é filho mesmo, filho mio. Tem uma parte que ele fala. Então, ele chama Dante de filho, né? Tendo essa coisa muito próxima. Então, talvez ele tivesse muito... Então, talvez ele realmente fosse uma pessoa muito importante pra Dante. Ensinou muitas coisas pra Dante. E mesmo que Dante tenha colocado ele no inferno, a gente vê esse carinho muito grande, assim como foi Farinata. E o legal é que Brunetto vai falar algumas coisas pra Dante, vai fazer uma revelação, né? Ele vai falar pra Dante coisas sobre o que vai acontecer e vão falar sobre política, sobre passado. E é legal porque Dante toma nota dessas coisas e ele até fala em um certo ponto e guardo com outro texto pra confronto, que é o texto que Farinata fala, né? Lembra quando Farinata falou sobre Florença pra Dante, sobre o que ia acontecer? Dante guarda os ensinamentos de Latini, assim como guarda os de Farinata. É muito interessante isso, você ver as pessoas influentes de Florença falando sobre política. Você vê que as pessoas daquela época estavam muito envolvidas com política. Então, a Divina Comédia inteira é um livro muito ligado à política. E você pode não gostar de política e ser uma daquelas pessoas que fala, não quero entender política, não gosto de entender política. Mas pra ler a Divina Comédia é essencial, sabe? É muito importante que a gente entenda o que estava acontecendo em Florença e saiba que tudo isso é importante pra Divina Comédia existir. Porque mesmo que Dante já tenha sido exilado, que todas as coisas já tenham acontecido, ele ainda vai citar isso aqui, porque dentro da Divina Comédia o exílio ainda não aconteceu. Dante vai ser exilado. Beatriz tá preocupada com ele. Ela sabe que algo de ruim vai acontecer com Dante, então ela precisa intervir. E ela não conhece o inferno. Beatriz não sabe o que há em reserva ali. Virgílio sim. E até teve algumas discussões sobre isso com algumas pessoas que estavam lendo a Divina Comédia. Se Beatriz estava tão preocupada com Dante, por que ela não vai durante o caminho e ela chama Virgílio? Primeiro que a gente tem que lembrar que a gente tá em 1300. Uma mulher nunca ia guiar um homem. Ela ia ser o motivo pela viagem. É machista pra caramba. Mas é isso que acontece. Dante nunca ia colocar, por mais que ele fosse bem resolvido, que a Divina Comédia seja um livro feminino, a gente não vai ter uma mulher levando um homem durante a viagem, entende? Isso é muito claro pra mim aqui. E outra, Virgílio já escreveu uma viagem pelo submundo. Ele conhecia. Dante, o crush ali com a Beatriz era tão grande que ele não ia seguir ela. Ele ia parar no meio do caminho e ia ficar tipo... Vocês vão ver, vocês vão chegar no paraíso, vocês vão ver o que acontece quando Beatriz tenta levar Dante. É difícil, gente, é difícil. Por isso que ele precisava que alguém brabo. Lembra eu falei no vídeo passado, as carteiradas do Virgílio? Aquilo é muito importante, porque Dante precisa de um braço firme, de uma mão forte pra guiar ele. Ele precisa que alguém fale, não, vamos, anda, larga esse teu medo e vamos adiante, sabe? Tanto que você pode ver que todas as pessoas que ele encontra no inferno são pessoas que são mais bravas que ele, são pessoas que são mais... têm uma opinião forte, porque Dante ainda é uma pessoa muito sensível e ele tá fraco dentro do inferno, sabe? Você vê que ele tá no momento da vida dele, que ele tá perdido, e ele até cita isso em um dos cantos. E exatamente nesse, fala, fui me perder numa selva brava antes de ter minha idade plena. Tipo, eu me perdi no meio do caminho, não tava na hora de eu me perder. O que tá acontecendo comigo? Eu não sei, sabe? Dante tá naquele momento da vida dele que tá difícil, sabe? Que a gente não sabe pra onde ir, porque tá um monte de coisa acontecendo e provavelmente vai acontecer uma coisa muito ruim no futuro. Ele precisa enfrentar isso.
Só que ele não pode estar sozinho, ele precisa de alguém mais forte. Então, talvez se Beatriz seguisse ele ia querer ficar por ali, entendeu? Ele não ia querer voltar. Por isso que ele precisa aprender e Beatriz não pode estar junto dele. Lembra no projeto de discussão que eu falei sobre dizer adeus também é um ato de amor? Talvez aqui Beatriz não tá junto com a pessoa que ela ama também seja um ato de amor. E a gente chega ao canto 11, que é o Dante ainda tá ali, né, na margem do Flagetone, e é interessante porque aqui ele encontra 3 pessoas que reconhecem Dante pelas vestes e eles formam um círculo em volta do Dante e Dante quase pula pra onde tá essas pessoas, quase pula pro meio, né, pra abraçá-los, pra conversar com eles, mas aí ele quase se queima, né, tipo, tem uma parte ali: aos seus gritos meu mestre atendeu logo, voltou-se para mim e disse: espera que para com esses cortesia te rogo. Ele vai falar ali, ó: ai quantas eu e seus membros de feridas novas e antigas feitas pelo fogo, que ainda me doem e somente sugeridas. E é interessante porque talvez essas pessoas sejam de Florença, né, porque eles pedem notícias de Florença pra Dante, e daí vai citar o nome delas, de Guido Guerra, Tegliaio Adombrante, Jacopo Rustritti, Guglielmo Bussieri, todos esses nomes italianos bonitos. E as notas da 34 vão explicar pra gente quem são. Guido Guerra é neto de Guido il Vecchio, né, que foi um valoroso combatente contra os gibelinos. Então, se ele combateu os gibelinos, ele era dos Guelfos, lembra? Guelfos, gibelinos. Clica aqui no vídeo pra ir atrás da história da Itália pra conhecer um pouquinho mais. Tegliaio Adombrati também foi um guelfo e um cidadão honrado. Jacopo Rustritti foi um rico cavaleiro fiorentino e ele só que tinha uma mulher insuportável e daí ele culpa a mulher por causa disso, né, por causa de estar lá no inferno. E tem Guglielmo, eu acho lindo esse nome. Se um dia tiver um filho na Itália, o nome dele vai ser Guglielmo. Eu acho maravilhoso esse nome. Eu acho sonoro, sabe? Nunca vai poder ir pro Brasil, né? Ninguém vai conseguir falar o nome dele. É um personagem que Boccaccio também cita no Decamerão, que é um agradável, espirituoso homem da corte. Então a gente vai ter novamente personagens que Dante cita e Boccaccio também cita. Então depois da Divina Comédia, vocês pegam o Decamerão pra ler, tá bom? Aqui no canto 12 é bem interessante porque a gente vai encontrar umas pessoas que Dante reconhece pelas roupas, mas não sabe quem é. Porque assim, aqui estão... essas pessoas estão com bolsinhas com o símbolo da sua família. Só que Dante não consegue identificar quem são, mas ele sabe, dá a entender que ele sabe quem são as pessoas. E ele até cita, tipo, os emblemas, por exemplo. Nenhuma foi por mim reconhecida dessas almas que o fogo aí angustia. Mas vi que todas tinham suspendida ao colo uma bolsinha que trazia cada qual com cor uma figura, que brindar-lhes a vista parecia. Aí tem lá, dessas bolsas, fazendo procura numa, amarela e azul sobrestantes. Vi um leão, a imagem e a postura. E rubro sangue, uma encontrei que esboça qual de manteiga uma pata alvejante. E aí também tem uma que lhe fez uma porca azul e grossa, né? Tinha o emblema da bolsa alva pintado. Então você vê que Dante sabe mais ou menos quem é, mas não sabe exatamente, sabe? Ele reconhece aquelas imagens, aqueles brasões de família, possivelmente, mas ele não sabe quem é e não cita essas pessoas. Mas ali a gente tem essa visão de que muitas pessoas talvez ele não quis dizer quem era. E é interessante a gente ver porque durante a história do Dante, algumas famílias eram muito conhecidas por algumas coisas, né? Por exemplo, se a gente fala da família dos Donati, Dante tem uma aproximação muito grande com as famílias da família Donati, porque ele é casado com Gemma Donati, né? Ele tem seus filhos com Gemma Donati. E é importante a gente pensar a família Donati como um todo, ela não era muito certa ali, sabe? Se você vai pegar, existe uma ópera sobre a família, eu não sei o nome, mas eu vou deixar aqui ou lá no grupo do Facebook, uma ópera que fala da família dos Donati, que fala da ganância deles, que fala de um personagem ali da família que morre e eles querem a herança e o que eles fazem pra conseguir essa herança. Então é interessante ver que a família inteira tá ligada nesse contexto. E pra Dante, a família é muito importante. Pra qualquer italiano, a família é muito importante. Se o Jorge na Itália não fala sobre sua família, as pessoas vão perguntar sobre a sua família. Porque a família é uma coisa muito importante pros italianos. Então ali, ter esse símbolo da família representado é uma coisa muito forte. É uma coisa que você para e pensa, ok, Dante, família também é importante pra você ali, né? E aí no último canto que a gente chega aqui pra ler,
que é o canto 18, a gente chega ao 8º círculo do inferno. O 8º círculo se chama Malembolge, e literalmente são maus bornais. E aí a gente vai passar pelos boljas. Lembra que eu disse isso aqui no vídeo sobre o inferno? Tá aqui, vai lá ver esse vídeo, tá aqui, sei lá, daqui tarde. Mas a gente vai passar por cada bolja, e cada bolja está uma pessoa diferente. Tem uma pena diferente. Meu Deus, meu livro da Divina Comédia está destruído já. Eu preciso de um exemplar novo. E ali a gente vai ter nessas valas, a gente vai ter os sedutores e rufiões, a gente vai ter os aduladores, os magos e adivinhos, os traficantes, os hipócritas, os ladrões, os maus conselheiros, os falsários, e tem algumas penas bem interessantes. E aqui também Dante vai encontrar algumas pessoas, mas uma das principais é Benedico Catianemico. É um nome meio difícil de falar, é muito grande, muito C. Mas esse cara, ele foi chefe de uma facção dos Guelfos de Bolonha. Por dinheiro e escopo político, ele vendeu a própria irmã, né? Olha só que pessoa boa, né? Que pessoa incrível. Então, a gente vai ter algumas histórias bem interessantes sobre pessoas que estão, né, nesses vales. E cada vez mais a descrição do Dante vai ficando mais aprimorada, mais dedicada. Eu acho legal porque a gente tá aqui bem no meio do livro, né? Faltam mais uns 3 vídeos pra gente terminar a Divina Comédia, né? A gente tá bem no meio, digamos assim. A gente fez 3 vídeos e tem mais 3 vídeos pra gente fazer, né? 3 etapas de leitura do inferno, daí a gente acaba o inferno. E você vê que talvez não esteja tão difícil entender, né? Não sei vocês, mas me digam, o que vocês estão achando? Tá fácil de entender? Vocês estão conseguindo tirar a história de dentro da poesia? Porque eu acho que o mais difícil de você ler Dante é conseguir interpretar essa poesia e tirar a história dali de dentro. Porque não é fácil. Não vou dizer pra vocês que eu li a primeira vez a Divina Comédia e sei, nossa, eu li a Divina Comédia. Não. Isso aqui são várias leituras e leituras e leituras que você faz. E ainda assim, tem algumas partes, algumas coisinhas que você não entende completamente bem. Você tem uma noção, mas você não sabe exatamente se é aquilo que você pensa. Então eu acho mais que a Divina Comédia é um exercício de leitura do que simplesmente uma leitura só, sabe? É um livro que você vai pegar durante sua vida várias e várias vezes e talvez a cada vez que você pegue ele durante sua vida, você aprenda uma coisinha, você tira alguma coisinha dele. Talvez quando você lê ali com seus 30 e poucos anos, como o Dante estava quando escreveu, talvez seja uma experiência ainda mais fascinante pra leitura, sabe? Eu quero ler este livro quando eu tiver a idade do Dante, quando ele escreveu, sabe? Eu acho que vai ser uma experiência muito gostosa. Talvez eu também esteja no meio do caminho, perdida em uma sala escura. A gente não sabe, mas é interessante você analisar, porque parece que cada vez mais, enquanto o caminho da Divina Comédia vai percorrendo, você consegue ver que Dante estava perdido e que tudo que vai acontecendo na Divina Comédia é feita pra ajudar ele nesse caminho, sabe? Pra dar força. Você vê a previsão de Farinata, você vê o encontro com um mestre político e poeta que era muito importante pra ele. Você vê que todos esses encontros vão meio que ajudando ele. Talvez fossem pessoas que ele queria junto dele na época do exílio. Ele queria essa força. E a gente tem que imaginar, o exílio não aconteceu aqui. Mas na vida real, enquanto Dante tá escrevendo, ele tá exilado. Ele tá sozinho. Ter encontro com pessoas que ele admirava, que ele gostava ou que ele conhecia são importantes pra ele. A gente pode falar que a Divina Comédia é o tratamento pro Dante no exílio, sabe? É como se fosse a sessão de terapia dele. Porque aqui, encontrando essas pessoas, conversando sobre Florença, falando sobre política, ele não tá sozinho, sabe? Dante poderia ter, sim, saído do exílio depois de alguns anos. O Papa falou pra ele que ele podia, só que ele ia ter que usar uma faixa falando todos os seus pecados. E Dante escreveu uma carta em terceira pessoa e disse: não, meu querido, mas Dante não irá fazer isso, sabe? Então, eu acho que todo esse processo de escrita, toda a Divina Comédia, foi a terapia dele, sabe? Ajudou ele a continuar vivo no exílio, a escrever a maior obra da literatura italiana e mundial, sabe? Então, isso aqui provavelmente não deixou com que esse poeta sofresse mais ainda, sabe? Então, eu acho que mais do que toda essa carga política, história e religiosa, isso aqui tem uma carga emocional muito grande por causa disso. E as pessoas, a gente vai chegando ao fim desse vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que você esteja gostando do projeto. Se você tá gostando, não se esqueça de dar um like, compartilhar o vídeo com seus amigos, chamar mais gente pra participar do projeto, porque isso é muito importante, me dá mais força pra continuar gravando esses vídeos, que é um trabalho bem complicadinho. Não vou mentir, não. Mas é isso, clica aí pra se inscrever e participar lá do grupo do Facebook, onde a gente discute as coisas. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo semana que vem. Então clica aqui do ladinho pra conferir outros vídeos sobre a Divina Comédia. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!